Olá, tudo bem com você? Vamos então para mais uma das nossas videoaulas, né? Hoje nós vamos com matemática fazer a correção das nossas atividades da aula anterior sobre fração e depois dar continuidade a esse conteúdo, certo? Então, na aula passada nós trabalhamos com fração nas páginas 72 e 73, então agora nós vamos realizar a correção dessas páginas. Se você não realizou as atividades, para o vídeo por aqui. Vai lá, faz a sua tarefa, faz a sua atividade, depois você vem fazer a sua correção. Combinado? Então, vamos lá. Na página 72, né, nós tínhamos a questão 1, né, do chocolate. Em quantas partes iguais a barra está dividida? A barra está dividida em 4 partes iguais, né? Nós temos ali uma barra de chocolate dividida em 4 partes iguais, né? Aqui no desenho da tia não vai ficar tão igualzinho. A primeira barrinha está primeiro preenchida, os outros não, da figura 1, né? Então, ela está dividida em 4 partes iguais, certo? Vamos lá. Questão 2. A figura 1 ao lado representa a barra de chocolate e a parte pintada a quantidade que a Ana comeu do chocolate. Qual a fração representa a quantidade da barra de chocolate que a Ana comeu? A Ana comeu 1/4 dos chocolates, né? 4 representa o total de partes que a barra foi dividida e 1 representa o que a Ana comeu, tá? A barra pintada representa o que ela comeu. Ela comeu uma barrinha do total de 4. Ângela, irmã de Ana, também comeu chocolate, considerando a parte pintada da figura 2. Agora nós já estamos na figura 2. Qual fração representa a quantidade da barra de chocolate que ela comeu? Ela comeu 3/4 da barra, né? Por quê? Ela comeu 3 partes do total de 4, né? A barrinha está dividida em 4 partes, mas na figura 2 tem 3 partes, né, do chocolate pintada. Então, ela comeu 3 do total das 4, 3/4. 3. Cristiano, amigo de Ana, comeu 4/4 da barra de chocolate. Pinte de marrom a representação dessa quantidade na figura 3. Em seguida, marque um X na afirmação correta. Então, lá na figura 3, nós temos a barra dividida em 4 partes iguais. Se ele comeu 4/4, né? Então, você vai pintar toda a barra de chocolate, as 4 partes, tá? Então, 4/4 da barra de chocolate. Letra A, Cristiano comeu, você vai marcar um X na opção que está escrito uma barra inteira de chocolates. Uma barra inteira de chocolate, tá? Então, nós sabemos que quando eu tenho o numerador e o denominador iguais, 4/4, eu tenho um inteiro, né? Vamos continuando, então. Ainda na página 72, letra B. A professora acabou de responder aqui, né? Podemos dizer que a fração 4/4 apresenta um inteiro, tá? Vamos lá. Número 4. Só apagar aqui para vocês. E aí, nós já vamos para a questão 4. Observem o desenho agora da questão 4 no livro de vocês, tá? Eu vou colocar aqui as respostas somente. Esta é a representação da quantidade de chocolate que Ana comeu durante uma semana. Converse com o professor e com os colegas sobre essa representação e depois responda as questões. Então, aí nós temos uma barra inteira pintada, né, as 4 partes pintadas, e na outra barra nós temos uma parte pintada do total de 4. Letra A, as figuras representam
quantas barras de chocolate? Então, as figuras representam 2 barras de chocolate, certo? Nós temos aí 2 barras de chocolate. Uma inteira pintada e a outra com uma barrinha pintada. Letra B. Ana comeu mais ou menos que uma barra inteira de chocolate? Ela comeu mais que uma barra, né? Porque ela comeu uma barra inteira e mais um pedaço da outra, tá? Então, mais que uma barra de chocolate. Continuando. Ao todo, quantas partes Ana comeu? Ao todo, ela comeu 5 partes, tá? Porque ela comeu 4 na primeira barra e mais uma da segunda. Então, 5 partes, certo? Complete a frase. Ana comeu 5 partes das 2 barras, tá? Então, Ana comeu 5 partes das 2 barras de chocolate. Essa é a letra D, tá? Letra E. Complete a frase utilizando frações. Ana comeu uma barra inteira, ou seja, 4/4, né, da barra e mais 1/4 da barra. Então, ela comeu 4/4 da barra mais 1/4 da barra, tá? De chocolate. No total, Ana comeu 5/4 da barra de chocolate. Aqui nós temos adição de fração, tá? Então, quando eu tenho as 2 frações, eu vou adicionar fração de denominadores iguais, eu vou repetir o denominador. Se aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4, eu vou repetir o 4. E vou somar o numerador. 4 mais 1, 5. Então, 5/4 foi o total que a Ana comeu. Ela comeu 5 pedaços das barrinhas de chocolate que tinham 4 partes cada uma, tá? Então, quando eu tenho essa fração aqui, onde o numerador é maior e o denominador é menor, nós vimos na aula passada. Quem lembra? Eu tenho uma fração própria ou imprópria? Isso mesmo. Então, aqui eu tenho uma fração imprópria, porque o meu numerador é maior que o meu denominador, tá certo? Vamos só retomando aí e fazendo as correções. Agora, nós vamos dar continuidade nesse conteúdo no seu livro, tá? Então, pega o seu livro lá na página 74. Vamos lá? Enquanto você pega o seu livro aí na página 74, vou colocar a capinha aqui para vocês, né? Então, página 74, livro de matemática. Ok? Eu vou apagar aqui o quadro, porque eu vou precisar dele para conversar com vocês sobre fração novamente. Continuamos nesse conteúdo, mas é porque nós temos vários tipos de fração. Nessas atividades que nós fizemos, nós vimos fração própria e fração imprópria. Agora nós vamos fazer uma retomada geral de fração e a leitura da fração, tá certo? Parece algo muito simples, mas às vezes pode gerar alguma dúvida. Nós temos aí um círculo dividido ao meio, né? E a fração 1/2. Só para nós relembrarmos que este aqui é o numerador, tá? Os nomes, né? E este é o denominador. Para
eu saber se uma fração é própria ou imprópria, eu preciso saber esses termos, tá? Numerador e denominador. Fração, nesse caso aqui, eu tenho uma fração própria ou imprópria. O que vocês acham? Fração própria ou imprópria? A fração imprópria é quando eu tenho o meu numerador maior que o denominador. A fração própria é quando o numerador é menor. Então, aqui eu tenho uma fração própria, né? Opa! Frafão não dá, né? Uma fração própria. Porque o numerador é menor que o denominador, tá certo? Então, vamos continuando aí. Ainda no livro de vocês, nessa mesma página do círculo dividido ao meio, né? Eu quero que vocês grifem aí o que eu expliquei para vocês aqui, tá? Então, deixa eu só trocar a cor aqui. Denominador é o número de partes iguais que o círculo foi dividido. Então, esse é o denominador. Então, em quantas partes foi dividido? Vai no denominador. Numerador é o número de partes que foram pintadas no círculo, tá? Então, 2 é o total que ele foi dividido. Esse círculo foi dividido em 2 partes, o total de partes. a parte que foi pintada, uma parte pintada. Então, aqui eu tenho 1/2. Denominador, o total, numerador, a parte pintada, certo? Poderia ser também a parte não pintada, dependendo do enunciado da questão, ok? Continuando. Aqui nós temos leitura de fração. Essa leitura de fração vocês vão treinar em casa, tá? Então, do número 2 até o número 9, nós fazemos a leitura normal. 1/2, 2/3, 3/4, 7/5, 4/6, 5/7, 10/8, 8/9. Né? Aí nós temos 10 décimos, tá? No 10. E depois do 11 em diante, nós acrescentamos a palavra avos. 1, 12 avos. 2, 12 avos. 3, 13 avos, certo? Sempre vem acrescentado aí a palavra avos. 10, 100 e 1000, tá? Décimos, centésimos e milésimos. Então, podem destacar isso aqui, ó. 4 décimos, 22 centésimos e 100 milésimos, tá? E a partir do 11, eu coloco aqui a palavra avos na hora da fala e da escrita, tá certo? Então, continuando aí, agora vocês, com isso que a professora explicou para vocês, vão fazer as atividades de fração, tá? Então, vocês têm aí, ó, as atividades da página 75 que vocês vão realizar, tá certo? Considerando que cada círculo representa um inteiro de pizza, então, cada círculo dessas pizzas, né? Cada círculo representa um inteiro, a pizza toda, tá? Considerando que cada círculo representa um inteiro, pinte a quantidade de pedaços de pizza consumido em cada situação e escreva a fração que a representa, tá? A família da Amanda comeu 7 pedaços de pizza. E aí, você vai vir aqui e vai pintar 7 pedaços de pizza. A família do Maurício comeu 9 e a família da Cristina comeu 10. Você vai pintar e vai representar aqui a quantidade que você pintou, tá certo? Lembrando que pode ser que aconteça de ter frações impróprias. O que eu sugiro para vocês? A família da Amanda, você pinta... Desculpa, deixa eu colocar aqui. A família da Amanda, você pinta as pizzas de uma cor.
A família do Maurício pinte as pizzas de outra cor. E a família da Cristina de outra cor, tá? Porque você vai diferenciar na hora da correção, vai ficar mais fácil, tá bom? Todas as famílias comeram mais do que uma pizza inteira? Quando você pintar aqui, você vai conseguir visualizar se todas as famílias comeram mais que uma pizza inteira, tá? E aí vai depender também de como você fizer essa pintura, tá? 2. Na representação ao lado, a parte pintada indica a quantidade de pedaços de pizza que Fernando e seus amigos comeram. Então, aqui tem a parte pintada, né? Representa a quantidade de pizza que eles comeram. Fernando e seus amigos comeram 16/8 da pizza, ou seja, 2 pizzas. Em cada situação, complete as frases a seguir conforme o exemplo. Ao lado está a representação da quantidade de pedaços de pizza que a turma do Henrique comeu, tá? Então, aqui você tem a quantidade de pizzas que a turma do Henrique comeu. A turma do Henrique comeu, aí aqui você vai colocar a fração da pizza, ou seja, quantas pizzas eles comeram? 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ao lado está a representação da quantidade de pizzas que a equipe de trabalho do Anderson comeu, tá? A equipe do Anderson comeu qual fração de pizza? Ou seja, quantas pizzas inteiras, tá certo? A fração que representa um número natural é denominada de fração aparente. Então, a fração aparente também é o conteúdo que nós vamos estudar aí na próxima aula, tá certo? Além dessas atividades do livro, eu vou precisar que vocês façam umas atividades do anexo, tá? Nós teremos ainda para vocês realizarem essas atividades do anexo. Caso você não tenha como imprimir, você vai registrar no seu caderno de matemática, tá? As frações e seus desenhos, vai copiar. Então, você vai representar aqui a fração da parte pintada de cada figura e depois você vai escrever como você lê essa fração, tá? Conta quantos quadradinhos tem, represento aqui a fração e depois aqui eu escrevo como eu leio essa fração. As frações que você representou são próprias porque... Aí você vai explicar por que elas são próprias. Aqui você vai circular as frações próprias, aqui você vai circular as frações impróprias. Observe, 7 décimos, 7 é o nosso numerador, 10 é o nosso denominador. Explique o que representa o numerador e o que representa o denominador dessa figura, conforme eu apresentei aqui para vocês, referente ao círculo, tá? E aí, escreva como lemos as frações abaixo. Você vai escrever a leitura das frações. Você pode pesquisar lá no seu livro, na página 74, tem a leitura de frações, tá certo? Bom, gente, por hoje a nossa aula é essa, tá? Façam as atividades sobre fração com bastante capricho, com bastante empenho. Caso vocês tenham dúvidas, deixa sua pergunta aí na nossa sala de aula, tá certo? Pode voltar, assistir o vídeo várias vezes, fica à vontade. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!